Boa noite pessoal, tudo bem? E aí? Vamos deixar aí o pessoal entrar. Ei, gente, tô fazendo uma live, né, sem avisar. Mas a intenção dessa live hoje foi falar um pouquinho a respeito de algumas novidades, né, que estão acontecendo com relação a vistos. E também vou falar com vocês, né, como que tá de fato a situação do visto americano hoje, né, para aquelas pessoas que ainda estão planejando ou estão planejando viagens para 2024, né, gente, para não deixar para depois. Eu vou falar como que tá exatamente a situação hoje, tá bom? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, não sei se tá todo mundo aí acompanhando, né, que tá ouvindo essa live agora nas nossas redes sociais, mas a partir do dia 1º de novembro, né, gente, dia 1º de novembro de 2023 agora, o que vai acontecer? Reino Unido vai passar a exigir, né, uma autorização de entrada que é um ETIAS, Electronic Travel Authorization, né? Nada mais é do que um visto eletrônico, né, para controle de fronteira. Ele pode ser negado, né? Ele pode demorar a avaliação um pouco mais, normalmente até 72 horas. Mas é para quem tem viagem aí programada para o Reino Unido, né, gente? Então, que vocês saibam que a partir do dia 1º de novembro tem essa obrigatoriedade. Além dessa obrigatoriedade, que está postada aí no nosso feed, tá, gente? Tem informações a respeito aí no nosso feed sobre isso que eu tô falando. O segundo assunto é, a partir de 2024, né? Ano que vem, o ETIAS, que também é uma autorização eletrônica, né? Só que essa para a Europa, né? Para os países que fazem parte do espaço Schengen, né? E entre eles, né? Além deles, desculpa, tem mais uns outros países que aderiram a essa, né, essa nova prática. Então, a partir de 2024, todas as pessoas que não são cidadãos europeus, né, que não têm dupla cidadania, estarão também sujeitas, né? Sujeitas não, vai ser obrigatório, tá, gente? Então, Alice, a gente faz visto de trabalho, tá? Só respondendo aqui. Eu tô falando com vocês, mas tô lendo as perguntas, tá, gente? Então, essas pessoas que vão viajar para a Europa o ano que vem precisarão também fazer essa autorização, caso, né, não tenha uma dupla nacionalidade como um europeu, tá? Para nós brasileiros será obrigatório. Bom, essa é uma outra novidade, eu fiz um post essa semana a respeito disso, mas eu vou atualizando todos vocês o tempo inteiro, né? Meu papel é esse, eu adoro falar sobre esse assunto, principalmente esses assuntos novos, que a gente vou dar uma acendida aqui na luz, porque tava muito apagado, tava muito... E aí, além disso, né, quero atualizá-los com relação à situação das agendas do visto americano no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando aí a mídia, né? A mídia já começou até a publicar que a agenda começa a se distanciar novamente, né? O que aconteceu? Chegou um momento, foi mais ou menos, né, meio do ano agora, julho, agosto, que a fila chegou a mais de 600 dias, né, de fila de espera, tá? Principalmente no consulado de São Paulo. E os consulados se comprometeram, né? O governo americano realmente mobilizou muita coisa, muita gente, né? Mais gente para trabalhar, enfim. Fizeram algumas ações que foram muito importantes porque conseguiram disponibilizar mais vagas, né? Algumas vagas, né, antes, né, para esse ano ainda, mas a situação já está começando a, né, novamente se agravar
E já tá começando, inclusive, a mídia já tá começando aí a publicar, né? Porque as agendas estão começando a se distanciar de novo. E hoje tá em média 200 dias de espera, mais ou menos, né, gente? 200 dias de espera são mais de 6 meses. Vocês já pensaram nisso? Então, é isso aí. Quem tem viagem programada, quem tá pensando em viajar, né, ainda, sei lá, em janeiro, nas férias ou no carnaval de 2024, até julho, né, que é férias de 2024, já passou da hora de dar o start aí para solicitação do visto americano, tá? Então, bom, isso que eu vim conversar com vocês, relatar aqui para vocês, atualizar vocês, é porque a gente tem feito algumas publicações, né, na nossa rede social, mas quando eu falo para vocês fica muito mais fácil, acho que o pessoal entende melhor e acaba também, né, tirando as dúvidas, fazendo um tanto de pergunta, e para mim isso é ótimo também. Mas vamos lá. Eu vou responder algumas questões aqui, né, algumas perguntas. Eu tô aberta hoje, a gente bater um papo mesmo. Hoje a live foi pra bate-papo. Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a Brenda, viu, Brenda, né, a Melhor Agência. A gente tem feito um trabalho forte, gente. A gente tem trabalhado muito com relação né, ao cuidado com o cliente, viu? Temos trabalhado, temos nos esforçado, temos feito com que os nossos funcionários, nossos colaboradores, né, estejam bem preparados para prestar melhor assessoria para vocês, dar melhor atenção para vocês, que a gente sabe que vocês são merecedores dessa atenção e a gente sabe o quão é importante esse momento, né, de se candidatar para um visto americano, canadense, australiano, seja para qual país for, né? A gente sabe a importância disso. A gente sabe que isso é a ponte da realização do sonho, né? Que não adianta você ter só o recurso financeiro e comprar sua viagem se você não tem autorização para entrar no país e realizar a sua viagem, né? E a gente tá aqui para fazer o melhor por vocês. Realmente, né, a Mundial Vistos, a gente tem uma missão que é servir, né? E é servir da melhor forma possível, né? Desde que esteja ao nosso alcance, a gente vai fazer o que for necessário, o que for possível, para que a gente entregue para vocês, né, um resultado de sucesso. Agora, é claro que não depende 100% da Mundial Vistos, né? Avaliações para visto é soberania do governo do país. E existem regras, né? São processos administrativos. Então, a gente orienta, a gente prepara nosso cliente, a gente informa os detalhes, como que vai ser, né? A gente tenta deixar a pessoa muito bem preparada para que ela não tenha surpresas e ela consiga passar, né, por aquele momento tenso, aquele momento, né, de ansiedade de uma forma agradável, de uma forma leve, tá? É isso que é o nosso papel. É tentar te deixar mais à vontade possível para você fazer uma excelente entrevista, né, para você ter uma excelente avaliação com relação aos processos documentais, né, que são analisados de forma documental, caso de visto canadense, australiano, neozelandês, enfim. Mas é isso e a gente vai continuar fazendo, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiramente, eu agradeço, viu, Brenda? Muito obrigada. A Sofia tá perguntando aqui, quanto tempo de espera? Então, Sofia, hoje, cada consulado ele tem uma agenda, né, um pouco diferente. E também a agenda, ela é muito relacionada à categoria do visto que você vai solicitar. Então, por exemplo, vamos lá, visto de turismo, né? Turismo e negócios, que é o B1, B2, que é o visto mais comum e que é a maior demanda. Hoje, por exemplo, para agendar para o consulado do Rio de Janeiro, a gente só consegue concluir um agendamento para após julho de 2024, tá? Mas São Paulo e Brasília ainda existem algumas vagas em 2023, tá bom?
Mas Porto Alegre e Recife somente 2024, tá, gente? Essa é a realidade do momento. Bom, vamos lá. Tô respondendo, viu, gente? Pode atacar aí um pouquinho que agora eu vou responder várias. A Juliana tá falando que começou um processo conosco. Juliana, eu me coloco à sua super disposição, tá? Caso queira fazer, né, alguma crítica, um elogio. A gente adora elogios, mas críticas também nos ajudam a crescer, né? Então fica à vontade e espero que você esteja sendo, sim, muito bem atendida, que te surpreenda, que te encante o nosso atendimento. Bom, a Alice está perguntando se a gente faz processo de visto de trabalho. Alice, fazemos sim. Processo de visto de trabalho, seja H, L, O, P. Não sei se o seu visto é americano ou se é para algum outro país, mas a gente faz, inclusive, para praticamente todos os países, tá? A Juliana está perguntando, tem alguma previsão de antecipação da fila de espera em São Paulo? Então, Juliana, é o que a gente está vivendo. Hoje a situação é o que eu relatei aqui agora, né? Pode ser que amanhã seja um pouco diferente, a agenda é online, então é difícil da gente realmente falar, né? Amanhã vai ter vaga, amanhã não tem mais. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, se você tem uma pretensão de embarque, né, no primeiro semestre do ano que vem, já passou da hora. Já passou da hora. Será que eu consigo viajar esse ano ainda ou em dezembro? Procura a gente que a gente vai dar um jeito e vai te ajudar. Entendeu? Vai conseguir um agendamento antecipado para você, né? Vai monitorar o sistema para conseguir fazer um adiantamento aí na vaga, na data que te atenda, né? Para uma data que vai te atender, enfim. A gente só não pode acomodar e deixar as coisas acontecerem empurrando com a barriga, tá? A Diana tá me perguntando aqui, boa noite, quanto tempo de demora para sair um visto de turismo para o Canadá? Então, Diana, visto para o Canadá, se for o visto regular, né, que é o selo colado no passaporte, hoje está demorando em torno de 2 meses, tá? 2 meses e meio. Porque é um processo que a gente prepara a petição, ele é 100% documental, né? A gente prepara a petição, prepara o requerimento, distribui o processo inteiro. E ele passa por um período de análise que é um pouco mais longo que o normal, até porque o Canadá também tem uma demanda alta, né, de petições de visto. E aí, após a aprovação, ainda tem o segundo passo, que é o passo da colagem do visto, né? Porque ele é um processo que ele inicia 100% online. E depois que sai o resultado de aprovação ou não, aí a gente precisa disponibilizar o passaporte físico, né? Entregar ele para um terceirizado, que é um VFS, para que o terceirizado encaminhe para o consulado canadense, né, de São Paulo, e para que aconteça a colagem do visto no seu passaporte e depois a devolução para você. Então é um processo que ele tem um passo a passo, né, mais criterioso aí do que o visto americano, tá bom? Bom, a Valquíria tá aqui, a Valquíria Moraes. Já está disponível para pedir essa autorização? Bom, as autorizações, você tá falando a autorização do Reino Unido. Então, ainda não tá. Eu tenho entrado, eu tô assim, monitorando o sistema, né? Como que eu faço, tá, gente? Só pra vocês entenderem. A Mundial Vistos, a gente é pioneira nisso tudo, né? A gente tem aí 20 anos de mercado, a gente tem 10 unidades espalhadas pelo Brasil, né? E eu, por exemplo, trabalho com isso há mais de 20 anos. Então, toda vez que a gente tem uma alteração, a gente tem uma novidade, a gente tem uma implantação de algo novo, né, nesse universo, primeira coisa que eu faço, aplicar pra mim. Então, eu aplico pra mim, com o meu passaporte. Então, eu aplico visto pra mim, eu aplico... Vocês imaginarem, eu já tive visto de tudo que é país, eu só não conheço todos eles, mas pretendo. Então, o que acontece? Na hora que liberar, né, o sistema liberar as aplicações pra gente solicitar autorização de entrada no Reino Unido, eu vou publicar imediatamente aqui nas nossas redes sociais, tá?
Eu tô acompanhando o tempo inteiro, eu acredito que não vai demorar, né? Normalmente libera um pouco antes, até por causa de teste, né? Vamos acompanhar aí em breve, tá? E eu vou informar todos vocês aqui nas redes sociais, que isso é muito legal. Bom, Joabe Paixão. Eu e minha namorada moramos juntos há 4 anos. Não temos nada registrado em cartório. Temos algum risco de não aprovar o visto? Ó, a aprovação do visto, Joabe, ele, né, vamos falar, a aprovação é influenciada por vários pontos, tá? Casamento, filhos, né? Esse vínculo afetivo é um deles, é um dos pontos que são avaliados, né? Então, assim, se você vive junto com uma pessoa há 4 anos, né? Enfim, existe uma união, né? É uma união doméstica, ela é aceita como união, ela é sua esposa, tá? Pode ficar tranquilo, isso aí é um vínculo. Agora, com relação à aprovação ou não do visto, vai haver uma avaliação com relação à sua estabilidade financeira, social, né, afetiva, tudo aquilo que te faz voltar para o Brasil após visitar os Estados Unidos. Eles querem ter certeza que você tem esses vínculos suficientemente fortes aqui. Se você tiver e eles entenderem que você tem grandes chances de ter o visto aprovado, tá? Bom, o Diogo Braga tá perguntando aqui. Boa noite, gostaria de uma informação, por favor. Meu irmão ficou ilegal nos Estados Unidos. Ele agora está querendo ir para o Canadá. Ele tem o visto, é possível? Mesmo tendo ficado ilegal nos Estados Unidos? Então, Diogo, olha, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Estados Unidos e Canadá são países distintos. Cada um tem o seu governo distinto, mas são países vizinhos que fazem fronteira e tem muitos acordos em comum. Então, se ele vai ter algum problema, se ele tem um visto canadense válido, né? Ele tem supostamente Ui, desculpa, gente, falhou aí, né? Vou voltar então. Se ele tem um visto para o Canadá válido, então supostamente ele tem uma autorização válida para entrada no Canadá. Você concorda? Mas se ele vai ter algum problema ali no momento da imigração, aí é outra coisa. A gente não consegue dizer aqui se ele vai ter ou não, né? Porque vai depender do oficial consular que vai avaliar aí a entrada dele, a documentação dele no momento que ele chegar lá. Tá bom? Bom, a Carol. Gente, a Carol é cliente nossa. A história dela é uma história super legal, né, Carol? Bia, mais uma vez, obrigada por toda a atenção comigo e na minha assessoria. Eu que te agradeço aí por ter escolhido, né, Mundial Vistos, e a gente sempre muito contente e agradece muito aos clientes que realmente nos procuram e que tenham uma situação assim um pouco mais desafiadora, porque é muito importante pra gente, né, saber que a gente foi escolhido para fazer parte de um momento tão importante de vocês. Então, assim, pra gente é extremamente satisfatório e a gente só tem que agradecer, né, esse contato e essa procura. Inclusive, a gente tem que continuar aí, que a gente tem que fazer o processo do resto aí da família, né, dos filhos e tudo mais. Bom, Chadiza Dedini. Chadiza Dedini. Eu acho que eu estou falando certo. Me desculpe se eu estiver falando seu nome errado. Bia, tudo bem? Você acha que estão aprovando mais esse governo atual do que os Estados Unidos? Mais nesse governo atual dos Estados Unidos? Bom, olha, vou ser muito sincera. A questão não é aprovando mais ou aprovando menos, sabe? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí, né, as notícias. Esse governo americano, esse governo atual, né? Tem alguns governadores da Flórida, por exemplo, é um governo bem conservador e ele realmente tem feito e mudado e implantado muitas coisas para dificultar, né, a permanência de imigrantes irregulares. Então, o que acontece? Quando existe uma exigência maior com relação,
né, a essa permanência em solo estadunidense de forma irregular, é lógico que isso puxa também uma avaliação mais criteriosa nos consulados, né? A gente teve aí, foi que dia? Foi dia 4 de agosto? Eu acho que foi dia 4 de agosto, se eu não me engano, gente. Esse mês passado, né, chegou um avião em Confins cheio de deportados, né? E essa foi uma prática comum algum tempo atrás. A gente chegava avião quase toda semana, né? Então, assim, os governos, tem alguns governos que eles são mais criteriosos, são mais conservadores, eles estão fechando cerco mesmo, né, com relação à imigração, porque eles não querem imigrantes irregulares, porque isso traz uma dificuldade, né? A falta de pagamento de imposto, às vezes, a pessoa está totalmente irregular, né? Então trabalha de forma irregular, não está documentada 100%, e isso causa um prejuízo para o governo, né? Então, tem acontecido isso. Aí você me fala, tem mais negativa agora que já teve antes? Não, eu não sinto isso não. Tem tido uma demanda maior agora, porque, né, juntou aí, tem uma demanda reprimida da pandemia. Então, se tem uma demanda maior, percentualmente também terão mais negativas, né? Mas tudo crescente de acordo com a demanda, tudo proporcional, né? Maior demanda, maior negativas e maior aprovações também, porque é tudo proporcional, tá? Bom, a Juliana, Bia, como está o percentual de aprovação em São Paulo? Juliana, olha só, a Mundial Vistos, a gente tem aí no mercado uma procura, né, de uma parcela de pessoas, né, da população, que tem uma condição muito boa e que tem um perfil de visto americano, sabe? Então, a gente, não sei, a Mundial Vistos particularmente, né, a gente é uma empresa que a gente tem um percentual de negativa muito baixo, muito baixo, muito baixo. Então, assim, eu não consigo te falar números exatos, mas a gente, todos os dias, a gente tem cliente dando feedback positivo. Ai, meu visto foi aprovado, ai, muito obrigada, ai, né, agradecimentos e tudo, e a gente fica muito satisfeito com isso tudo. E, com certeza, aparecem também, né, os clientes falam, ai, nossa, tô super triste, chateado, não deu certo. E a gente avalia o caso daquele cliente, daquele solicitante, porque se a gente achar que é um caso que vale a pena uma nova tentativa, que vale a pena, né, a gente tentar novamente, porque a pessoa tem condições de ter o visto, até porque, gente, isso é tão... Ai, essa questão de ter o visto aprovado, ela ao mesmo tempo que ela é óbvia, ela é meio subjetiva, sabe? A gente já teve surpresas de falar, nossa, esse caso, assim, é quase que um milagre. E o milagre acontece, a pessoa tem o visto aprovado. Então, é difícil a gente responder para todo mundo, né, com relação a esses percentuais, essas coisas. Ô, gente, eu vou melhorar aqui a luz agora de novo. Aconteceu uma falha técnica, agora melhorou. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a gente tem um alto índice de aprovação. Sim, porque nós preparamos muito bem nossos clientes, tá? Agora, é claro que vai ter aquele cliente que não conseguiu visto e vai achar que a Mundial Vistos falhou nisso ou falhou naquilo, porque sempre tem. Mas não é bem uma falha. A pessoa que é avaliada, né? A gente orienta, a gente tenta ajudar da melhor forma para diminuir os riscos de negativa. Prepará-la, né? Prepara o nosso cliente para diminuir os riscos de negativa. Mas o risco, ele também sempre vai existir, né? Então, às vezes, a gente quer achar um culpado para aquilo. Mas, enfim, né? É uma resposta que ela é daquele momento, daquela aplicação. Então, você não tem que desistir, porque se você tem muita vontade de ir, você tem o desejo de conhecer, você se acha elegível, porque você tem certeza que você vai, que você volta, você deve tentar novamente, tá? Porque vale a pena conhecer os Estados Unidos. É um país espetacular, cheio de coisas, assim, multicultural, né? É um país de muita, muita, muita coisa legal.
tá? Bom, a Tami tá falando aqui, Tami Bar. Você está à disponibilidade de vagas para visto americano? Se a gente tem disponibilidade de vagas para o visto americano, na realidade não é nós, né, Mundial Vistos, mas a agenda dos consulados estão com disponibilidades, sim. Tem alguns consulados que a gente ainda consegue agendar para 2023, finalzinho de 2023, novembro, tá? Mas aqui, gente, tá acabando. Eu tô falando isso aqui hoje, mas tá acabando. Então, lembrando que a agenda é online. Então, eu tô falando isso hoje, do que eu vivi hoje, no meu dia de trabalho, tá? Amanhã é quinta-feira, é outro dia. A gente não sabe como que a agenda vai estar, tá bom? Bom, a Carol tá falando aqui, né, Carol? Visto de infantil, 9 e 13 anos. Tem muita espera ou só enviar o DS e o prazo de aprovação é curto? Então, Carol, 9 e 13 anos. Se são seus filhos, a gente vai fazer pelo programa de isenção de entrevista, porque eles não precisaram ir, porque você tem o visto aprovado. Entendeu? Então, é uma agenda que a gente consegue para esse ano ainda. Normalmente, se eu não me engano, tá para outubro, meados de outubro, os agendamentos para programas, para vistos, né, renovações, ou crianças ou idosos que se encaixam no programa de isenção de entrevista, tá? Então, nesse caso, não precisa fazer entrevista, tem disponibilidade de agendar a entrega da documentação antes. E a gente pode fazer isso para você, pode representar vocês. Então, no seu caso, a gente pode agendar para Recife, você vai mandar os documentos para Recife, para mim, para nossa unidade de Recife, e a gente representa e faz a entrega lá, tá bom? Depois vai receber em casa os vistos aprovados e eles valerão 10 anos também, normalmente, viu? Vai ser um prazer falar nisso aqui. Me procura amanhã, tá, Carol? Pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que amanhã a gente cuida disso. Bom... você acha que estão aprovando bastante atualmente? Eu acabei de responder, né? Eu acho que eu repeti a pergunta. Visto reprovado, qual a possibilidade de ser reprovado novamente? Então, gente, visto reprovado. Imagina que um oficial consular fez avaliação, teve, né, decidiu ali, a sentença dele foi reprovar aquele visto. Primeira coisa, tá? Vou te falar como se eu estivesse fazendo uma assessoria agora. Eu preciso ouvir a história, entender como que foi a entrevista, ler a aplicação para eu ver a situação do perfil desse candidato. Dependendo do perfil, se na minha avaliação eu acreditar que ele tem chances de ter o visto aprovado, eu incentivo sim, eu encorajo a aplicar novamente. E aí nessa nova aplicação, existem algumas coisas que eu preciso prepará-lo, né? Porque vão haver perguntas assim específicas por causa de uma reprovação próxima. E existe muita chance, sim, de ser, né, da situação mudar. Em vez de, né, ser reprovado de novo, ser aprovado. Mas eu preciso avaliar. E para ser aprovado de novo, o oficial consular que faz essa entrevista, ele precisa, assim, vamos falar, mudar a decisão do colega dele, né? Então, mudar a sentença que foi dada pelo colega. Então, isso é mais fácil ou mais difícil? Normalmente é mais difícil, claro, porque já existe uma negativa, né, que foi dada por um colega, que o colega fez uma avaliação do ponto de vista dele. Para ele mudar, o seu novo oficial consular que está cuidando dessa nova aplicação para você, para ele mudar essa visão, né, essa decisão, essa sentença, ele precisa ser convencido, sim, que tem algo diferente, que não foi entendido pelo colega anterior. Aí sim, ele assume essa mudança, né, de sentença e aprova seu visto. Então, por isso que precisa ser feita uma avaliação criteriosa, tá, Tami? Se você quiser conversar com alguém no Mundial Vistos, um consultor, ou comigo mesmo, né, porque eu faço assessoria, tá, gente? Minha assessoria ela é um pouco diferenciada, mas é só querer que seja feita comigo, que você vai ter seu tempo, seu horário, seu bate-papo personalizado com você, tá bom?
E aí, quem sabe? A gente decidindo que realmente sua situação é uma situação que vale a pena tentar de novo, tentaremos novamente. Tá bom? Bom, vamos lá. Visto reprovado uma vez, é difícil ser aprovado? Olha, gente, eu já tive muito... Eu acabei de falar aqui, né, que podemos mudar, né, essa situação pode ser mudada? Ó, claro que pode, né? Eu já tive dezenas, talvez centenas de casos de visto reprovado num mês, no outro ser aprovado. Eu já tive casos de visto ser reprovado numa semana, na semana seguinte ser aprovado. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber primeiro o que aconteceu, o motivo dessa negativa de fato. Às vezes, né, a gente é candidato, a gente tá ali, é um momento de ansiedade, é um momento que te deixa nervoso, extrapolou, você travou, não respondeu direito, viajou ali nas respostas, né? Depende, a gente tem que entender o motivo e entender como que foi sua entrevista. E aí depois que a gente entende isso, aí sim eu consigo te orientar exatamente no seu caso, o que é aconselhável fazer, tá? Então, um visto reprovado pode ser aprovado depois? Pode, claro, pode muito, tá? Do mesmo jeito que um visto aprovado, dependendo do percurso do uso desse visto, pode ser reprovado numa renovação, né? Depende. Se a pessoa fez algo que inelegibilizou ele nessa renovação, depois de ter utilizado o visto, viajado algumas vezes, ou até mesmo, né, a gente não sabe o que aconteceu, ela pode ter problema na renovação e ter, em vez do visto renovado, reprovado, tá? Também pode. Bom, o Cezão tá aqui falando, ó. Quando pessoa troca visto de turista para estudante dentro dos Estados Unidos, cônjuge consegue ficar legal no tempo do visto de estudos? Então, bom, gente, essa questão de mudar de status de visto dentro dos Estados Unidos, isso é muito delicado. Por isso, quando vocês contratam alguém para fazer essa mudança de status, né, principalmente se é uma família, tem que ser uma coisa bem feita. E outra, é uma família? Se é uma família, o titular mudou o status, mas aqui tem que mudar o status também dos dependentes, né? Então, tem que mudar o status também dos dependentes. Porque, olha só para entender, se você tira um visto de estudante, tá? Fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, no Brasil, você tem um visto F1, você é o titular de um visto de estudante, e você quer levar sua esposa e sua filha, as duas terão o quê? Um visto F2, que é de acompanhante de estudante, de titular estudante, certo? Se você é casado, foi para os Estados Unidos com sua esposa e seu filho, e tá lá e fez uma extensão, uma alteração de status, essa alteração de status, ela tem que abranger também o quê? Os seus dependentes. Porque senão, isso pode ter um problema no futuro, né? Bom, Bom, gente, aqui ó, a reprovação de visto, normalmente ela não é por uma resposta errada, sabe? Mas pode acontecer, né? Na realidade, a entrevista ela tem que haver coerência, né? Tem que haver genuidade, né? O comportamento da gente no momento da entrevista é muito importante, né? Porque nosso comportamento, nossas ações, elas dizem muito a nosso respeito, principalmente no momento de avaliação, né? Que é um momento da entrevista. Então, as pessoas precisam realmente estar bem preparadas, né? Para esse momento, tá bom? Aí a Tami tá falando aqui que alguém perguntou o motivo da negativa, né? Que sua mãe não interpretou bem a pergunta do agente. Isso pode acontecer. Sabe o que pode acontecer? Um agente consular, né? Um oficial consular, ele é americano. Então ele tem um sotaque forte.
Então, às vezes ele pode te fazer uma pergunta, você não entender muito bem a pergunta e responder outra coisa. Entendeu? Eu já tive casos assim. Eu acho que fui eu que respondi errado porque eu não entendi. Gente, não entendeu? Pede para repetir, né? Porque realmente são duas línguas diferentes. Por mais que eles falem o português e a entrevista é em português, é lógico que não é 100% claro, né? Dependendo da palavra que a gente usa, a forma com que a gente se expressa, isso pode sim atrapalhar um pouco na entrevista, tá? Então a gente tem que ficar muito atento em falar palavras fáceis, conversar devagar para um bom entendimento do oficial consular, né? Falar de forma objetiva. É isso. Bom, deixa eu ver aqui. Índice de aprovação atualmente de visto americano. Então, olha, nosso índice de aprovação, ele sempre esteve acima de 97, mediano em 98% de aprovações, tá? A gente hoje, eu não sei te falar exatamente quantos atendimentos de visto americano a gente faz, mas em média eu acredito que uns 1.500, 1.800 por aí, tá? Juntando as unidades todas, né? A Mundial Vistos a gente tem escritório em Belo Horizonte, que é a matriz, que é onde eu fico, né, alocada. Mas eu sempre estou viajando também, eu vou muito a São Paulo, ao Rio, Espírito Santo, porque a gente tem escritório também em Espírito Santo. A gente tem um escritório em Uberlândia, né, Recife, Porto Alegre, enfim, Brasília, que é operacional. A gente não faz um atendimento presencial em Brasília, mas a gente tem um escritório operacional para receber toda a documentação e distribuir, porque lá estão inclusive as embaixadas, né? Não só a embaixada americana, mas dos outros países, e a gente faz visto para os outros países todos, né? Irã, Arábia Saudita, enfim, China, que se faz lá, né? A gente faz vários vistos em Brasília. Jordânia não Armênia, porque são países mais exóticos, a maioria, né, que se faz em Brasília, mas é uma demanda muito grande em Brasília. Bom, e com relação à renovação, como está? Então, Léo, renovação é uma agenda que está mais tranquila, mas ela também deu uma esticadinha, tá? Porque antes, renovação, a gente conseguia agendar para 2 semanas na frente, alguma coisa assim. Hoje, a agenda que está mais próxima para renovação, ela está para outubro, se eu não me engano, para a 2ª semana de outubro já. Então, ela já deu uma esticadinha, certo? A gente está com quase 1 mês aí de espera, né? Mas está rápido. E renovação tem a vantagem. Gente, o assunto de renovação é tão sério, você me lembrou aqui de dar um recado muito importante. Aqui a política de renovação de visto para aqueles vencidos somente nos últimos 12 meses, ela vai ser retomada, tá? A gente já sabe que ela vai ser retomada porque já existe esses comentários nos centros de atendimento. Nós não temos data exata para esse procedimento, porque o consulado ele não fala o dia que a política vai voltar. Mas o que eles falam? Que vai voltar. E nós estamos entendendo que essa data está bem próxima. E eu, assim, né, a gente fica avaliando. Então, na minha avaliação, eu acredito, assim, que se bobear em novembro, já vamos perder esse benefício aí de renovar vistos vencidos a 48 meses. Então, gente que tem visto vencido de 2020, 2021, né, vai perder a isenção da entrevista. Por quê? Vai voltar a política anterior, que era a política, né, pré-pandemia, que era normal. Porque essas flexibilizações, né, essas facilidades, elas aconteceram devido à pandemia, né? Então, as coisas estão voltando ao normal. E a tendência de voltar ao normal, assim, pra mim, é em outubro. Porque dia 30 de setembro, todas as taxas consulares que foram pagas de 2020 a 2022, vamos falar aí dia
de 30 de setembro de 2022, lá de 2020 até 30 de setembro de 2022, todas elas vencerão no dia 30 de setembro de 2023, ou seja, esse mês. E se todas vão vencer esse mês, acabou. Você concorda comigo que eles já estão fechando o cerco? Então, nenhuma taxa consular mais terá validade superior a 365 dias, ou seja, um ano, a partir do dia 1º de outubro de 2023. O que vocês acham que eles vão implantar também? A política da isenção da entrevista vai voltar ao normal. Eu tenho certeza que vai voltar ao normal. E aqui, de acordo com tudo que está acontecendo, com o cenário, eu acredito que é em outubro. Então, se você tem alguém um amigo, um pai, mãe, filho, alguém que precisa renovar visto, que está vencido antes de 2022, tem mais de 12 meses, aqui é para ontem. Senão vai perder o programa de isenção de entrevista, tá bom? Vai ter que fazer entrevista obrigatoriamente. Ana Carla tá falando, é indicado levar criança para entrevista? Então, Ana Carla, durante a pandemia não, de jeito nenhum, né? Mas eu sempre falo assim com meus clientes, tá? Seu filho, se ele não tem com quem ficar, né? E você por algum motivo queira levar, ok, você pode levar, né? Mas não é um momento confortável nem adequado, né? Agora, eu tô falando para crianças, tá, gente? Crianças quer dizer até 13 anos, que não precisa ir. Não precisa ir. Agora, fez 14 anos, obrigatoriamente precisa comparecer. Tanto no centro de atendimentos, quanto na entrevista do consulado, tá? Então, se tiver menos de 13 anos e você não quiser levar ou, né, tiver com quem deixar, eu acho aconselhável. Eu nunca levei meus filhos para entrevista nenhuma. Eu tenho filhos também. Então, não há necessidade, né? Porque a avaliação é feita dos pais, não do filho, porque ele é 100% dependente. Tá bom? Então, ele não muda, né, ali a decisão, não. Tá bom? Bom, e isso é cobrado à parte? A Lilian tá me perguntando alguma coisa, mas isso o que é cobrado à parte? Eu não... Será que você tá perguntando sobre monitoramento, Lilian? Olha, só para vocês entenderem, né? O que é Mundial Vistos? Quem quiser, tiver curiosidade, entra no site e dá uma olhada. Mas assim, o que a gente tem de serviço hoje relacionado à visto americano? Então, a gente tem um serviço de renovação de visto, né? A gente tem um serviço de solicitação de visto para maiores de 80 anos, para menores de 14 anos, que essas 3 modalidades são são solicitações de vistos que prevê a isenção da entrevista, ok? Né? Desde que o menor de 13 anos, né, o pai ou a mãe tenha visto válido, o pai ou a mãe, não precisa ser os dois, não. Um dos dois tenha visto válido, ele está elegível para ser isento da entrevista, tá bom? Agora, quem tem que fazer entrevista, né, que é uma modalidade de serviço, ou seja, que aí a gente marca a entrevista, marca com o cliente também uma reunião de assessoria, pode ser remota, pode ser presencial, do jeito que o cliente quiser. Esse cliente, o agendamento dele vai ser para mais distante, porque a agenda realmente só tá para 2024 para frente. Então, para quem tem essa modalidade, a gente oferece, se o cliente tiver interesse, um monitoramento. O que é um monitoramento? A gente tem um staff, um serviço de monitoramento. A gente tem alguns funcionários, né, dentro da empresa, que ficam o tempo inteiro monitorando a sua conta, o seu agendamento, para quê? Adiantar a sua data. A gente tem até muito depoimento de cliente relacionado a isso. Então, a gente faz uma coisa 100% lícita, que dá muito trabalho, é dedicado, mas é legal, vale a pena se a pessoa precisa de um agendamento, né, próximo. Se ela pretende aí, ou já tem uma viagem programada, às vezes já até comprou passagem, enfim, vale muito a pena, porque a gente atende a necessidade do cliente,
tá? Dificilmente a gente não consegue atender, tá bom? E é essa forma que tem que ser feita, que é a forma legal que o consulado permite, tá bom? Juscelia, tem alguma previsão de fila de antecipação em Brasília? Estou fazendo um processo com vocês, no entanto está marcado para maio e eu queria o adiantamento. Então, Juscelia, olha só, é o que eu falei mais cedo, os consulados de São Paulo e de Brasília, eles têm aparecido com mais frequência algumas vagas ainda para 2023, tá? E eu acredito que eles têm aparecido porque eles foram os consulados que menos disponibilizaram vagas durante todo o percurso, né? O Rio de Janeiro não tem, ele só tem para meados de 2024. Mas sabe o que acontecia? Quando a gente precisava de adiantar alguém, monitorar o sistema, o Rio, ele tinha sabe, ele voltava mais vagas para a agenda, esporadicamente, mas era o consulado que mais disponibilizava vaga. Não sei se é porque também tinha mais desistências, né? Enfim, a gente não sabe lá nos bastidores exatamente por que o Rio disponibilizava mais vaga que os outros. Então hoje eu acho que a agenda do Rio é muito mais lotada e mais apertada, né, para disponibilizar uma vaga ou outra. Mas São Paulo eu acredito que a gente consiga fazer algo por vocês. Na realidade, São Paulo e Brasília, tá, Juscelia? Liga pra gente amanhã, Juscelia Bessa, entra em contato com a gente e aí, né, procura seu consultor e pede pra olhar, tá bom? Se tiver condições, a gente vai te adiantar, com certeza. Então, visto negado 2 vezes, quanto tempo sugere pedir novamente? Então, já disse, é o seguinte, visto negado 2 vezes. Tentou uma vez, depois foi lá e insistiu. Se foi muito pouco tempo depois, provavelmente não mudou nada. E a pessoa realmente, os vínculos dela com o Brasil devem estar fracos. Então, uma pessoa ela não adquire vínculo do dia para a noite, você concorda comigo? Então, o ideal é esperar um tempo, né? Porque foi uma vez, não deu. Para desencargo de consciência, achou que podia conseguir por algum motivo, se achou elegível, voltou. Oficial consular de novo, né? Negou. Nesse caso, é bom esperar um tempinho aí, para ver se, né, se acontece algo na vida que possa gerar um vínculo a mais, se fortalecer assim, né, esse vínculo com o país de origem, para que a pessoa consiga, né, o visto aprovado da próxima vez, tá bom? Lom Preta, tirando meu visto australiano com vocês, maravilhosos. Ai, que bonitinho, obrigada. Gente, muito obrigada, tá? Pelo reconhecimento, pelo elogio. E aqui, visto australiano, que legal, né? Que ótimo, é isso aí. E a gente faz vistos, tá? A Mundial Vistos faz aplicação de vistos pro mundo inteiro, viu, gente? Então, assim, China, Japão... Japão agora, turismo não tá precisando mais, né, gente? O que é ótimo. Agora não, a partir do dia 1º de outubro não vai precisar mais. Para turismo somente, mas para as outras atividades normalmente, vai precisar normalmente. Neozelandês, australiano, sul-coreano, enfim, para todos os países que é necessário, nós trabalhamos, nós solicitamos, tá bom? A Juscelia Bessa tá falando, ó, tem alguma previsão de fila? Eu já li. Juscelia, você vai procurar a gente, tá? Aí conversa com seu consultor, se não conseguir, pede pra falar comigo. Preciso ir aos Estados Unidos acompanhar meu irmão para visitar meu sobrinho. Meu irmão tem 82 anos, se ele quiser pode ir no consulado ou não precisa ir? Na realidade, ele tem 82 anos, então ele é totalmente isento da necessidade da entrevista. Então, eles não vão querer que ele vá, a não ser que, por algum motivo, né, o consulado peça a ação da presença dele, entendeu? Que é uma ação complementar. O processo do seu irmão, Sérgio, é assim, ele é despachado, entrega a documentação e deixam eles fazerem a análise. Se por algum motivo o consulado quiser conversar com seu irmão,
o consulado vai chamar ele, vai convocar ele, e aí ele vai, esclarece, né, qualquer dúvida, qualquer coisa, para ter o visto aprovado, tá? Mas a princípio ele não vai. Oi, Ana Carolina, tudo bem? Meu visto venceu em fevereiro de 21. Ainda consigo renovar sem passar pelo processo de entrevista todo de novo? Falei nisso agora mesmo aqui. Procura a gente assim, amanhã, porque eu acredito que essa política vai voltar ao normal, tá? Para precisar de entrevista a partir de outubro. Eu não tenho certeza, mas a gente vai pescando aqui o que está acontecendo no momento e vai percebendo algumas coisas. Então, se você quer fazer a renovação sem entrevista, corre, procura a gente amanhã, tá bom? Alice, Bia, vocês fazem análise de perfil gratuita através do Zoom, por exemplo? Alice, olha, a gente não faz uma análise de perfil antes sem uma contratação, tá? Por quê? É muito delicado e exige muito tempo, né? E a assessoria, o honorário, ele é o quê? Ele é justamente para pagar o tempo que é dispensado para o cliente, tá? Então, assim, é difícil eu falar, né? A gente não faz. Eu já fiz muitas vezes, né, antes de receber do cliente, mas acaba que praticamente todos fecham, né? Dificilmente a gente não tem um cliente que feche por causa da análise de perfil. Porque eu vou te falar uma coisa, eu já vi visto aprovado para diarista e já vi visto reprovado para médica. E aí? Entendeu? Então, assim, uma coisa é a gente fazer a análise do perfil do cliente e falar com ele, bom, você não vai ter o visto aprovado, ou então você vai ter o visto aprovado. A gente não consegue dar essa resposta. A gente faz a análise de perfil de alguém, mas a gente sabe que existem as duas possibilidades. Entendeu? Agora, se é um perfil abaixo da média, menos possibilidades. Se é um perfil acima da média, muito mais possibilidades de aprovação. Entendeu? Então, assim, se você quiser, entra no site, olha meu e-mail, se quiser me mandar um e-mail, eu posso te dar uma ligadinha pra gente conversar, assim, 5 minutinhos, uma coisa rápida. Mas é porque a agenda de todos os consultores é super cheia. A gente tem uma agenda que os clientes são todos agendados. E normalmente são 40 minutos a 1 hora por pessoa de atendimento. Entendeu? Então, é muito tempo dispensado pra gente não cobrar nada, sabe? É por aí. Mas é claro que, né, se quiser me mandar um e-mail, alguma coisa, a gente pode conversar um pouquinho. Então, vamos lá, Camila. Vou pro Canadá. Ficar lá um mês para estudar. Tenho carteira assinada com salário mínimo e uma filha. Será que ainda assim pode ocorrer algum risco de negarem meu visto? Viagem em julho de 2024. Camila, é uma análise documental, né? O visto canadense. Então, um salário mínimo é baixo. Se é você que está custeando tudo, a gente tem que pensar em dólar. Quanto que é um mês de estudos no Canadá? Quanto que é o investimento? Além da instituição de ensino, suas living expenses, suas despesas de vivência, de moradia, de viver no Canadá por um mês. Normalmente eles pedem entre 300 e 400 dólares canadenses por semana, comprovados, líquidos, disponíveis na sua conta bancária, tá? Então, assim, mas não é só o dinheiro que aprova, tá? O que aprova um visto? Seus motivos fortes para voltar após o seu mês de estudos, entendeu? O seu motivo para estudar. Por que você escolheu o Canadá? Por que
o que esse estudo, né, que você busca no Canadá vai te trazer de benefício quando você retornar para o Brasil? Entendeu? É uma coisa puxando a outra. Se você tem uma história coerente, completa, genuína, disponibilidade de recurso, tá no caminho certo, né? Mas se não tem tudo isso, tem que avaliar, tá bom? Mas é o que eu te falei, eu tô te falando uma coisa assim, linear, né? Agora, é claro que não é um único fator que nega o visto, tá bom? Então tá, eu trabalho num lugar há 12 anos. Meu salário é baixo, mas eu juntei dinheiro e eu tenho na minha poupança X mil reais. Eu quero fazer um mês de estudos no Canadá, eu tenho uma filha. Minha filha vai ficar no Brasil, ela não vai, porque ela já é um vínculo. E aí vai, entendeu? Então, assim, tem que saber a sua história, o que você quer. Cada caso é um caso. Muito bacana a live, muito esclarecedor. Obrigada aí, BH Computadores. Obrigada, Diogo. Boa noite. Meu filho é casado, minha filha tem 21 anos e faz faculdade. Estamos querendo tirar o visto juntos. Seria o mais apropriado? Elaine, família pode tirar o visto junto. Mas, por exemplo, se seu filho é casado e já tem uma outra família, né? Talvez o ideal seja ele tirar com a família dele, tá? Mas se a família dele não vai tirar e a viagem é de vocês três, né? É da família de vocês, ok. Podem tirar juntos, tá bom? Mas a avaliação, é bom lembrar que a avaliação ela é sempre individual, tá, gente? Mesmo que seja uma família fazendo entrevista juntos. A avaliação, ela é individual. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, né? Eu quero agradecer primeiro aí a presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui, né? Dei várias dicas, a gente conversou bastante. Eu tô retomando aí as nossas lives, pelo menos uma por semana. Vou tentar aí trazer outras informações bem legais. Gente, fica de olho nas redes sociais. Eu tô publicando tudo que tá acontecendo nessas novidades com relação a essas novas autorizações, né, pra Europa, Reino Unido. Porque quem gosta de viajar, quem tem viagens marcadas, tem que ficar de olho nisso, porque isso são exigências, novas regras, né? Então, com relação a seguro, com relação à vacina, tudo que vier de novo, né, que é desse universo viagem internacional, a gente tá publicando aí pra vocês, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês e agora eu também vou descansar um pouco, né? Que amanhã tem mais. Boa noite.